Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê a minha coluna no Antagonista, sem paywall, de segunda a sexta. Fato do dia, o adeus a Silvio Santos. O que isso tem a ver com política? Tem a ver que eu sou fã do Silvio Santos. E tem a ver que isso também foi politizado e a gente vai falar sobre essa história aqui no Narrativas Antagonista, mas com aquele nosso exercício diário para elevar o nível do debate. Eu te digo quais são os fatos e depois eu dou a minha opinião. Mas antes disso, eu falo para você, isso você só vê aqui, qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E eu acerto, por isso que os radicais me odeiam. Fato do dia, o adeus a Silvio Santos. Morre o maior comunicador da história do Brasil, uma lenda viva do panorama cultural brasileiro. O país parou. Silvio Santos estava internado no hospital israelita Albert Einstein. Ele contraiu H1N1, que é um tipo de gripe, e depois isso evoluiu para problemas nos pulmões. Ele faleceu em decorrência desses problemas nos pulmões. A família já vinha dizendo que a situação dele era delicada e o país parou para essa despedida. Nós vimos homenagens em tudo quanto é lugar, todos os canais de TV, publicação conjunta da Globo com a SBT. A Globo apresentou ali na sua programação diversas homenagens a Silvio Santos, que começa sua vida profissional na Rede Globo de televisão como apresentador. Ele tem essa história que é a história um pouco do sonho do brasileiro, né? Ele começa como camelô e vira um todo-poderoso dono de televisão. E eu tô trazendo aqui para vocês a última aparição pública de Silvio Santos. Vejam que curioso, não foi um vídeo produzido, não foi nada da televisão, do SBT, não foi uma entrevista, até porque ele não dava entrevista. Ele falava que tinha só conversas, assim, não gostava de dar entrevista. Foi uma aparição no aniversário dele, quando diversos fãs, entre eles, assim, gente anônima, tá? Diversos fãs, imitador do Silvio Santos junto, imitador anônimo, não profissional, resolveram fazer um bolo de aniversário e levar na porta da casa dele no aniversário de 93 anos. E essa é a última aparição pública do Silvio Santos. Olha ele aí! Com licença, com licença. Eu quero saber quem é que está promovendo essa pessoa. Você quem é? Roger Turquete, lembra? Hã? Roger Turquete. Claro que eu lembro, Roger. E você que... Peraí, calma, Roger eu conheço. Quem mais eu conheço? Eu sou o Rick Colavito Silvio. Não, esse eu nunca te vi. Não conheço, mas... Eu não te vi fazer o quê? Eu só conheço o Roger, mas quem? Eu sou o Rodrigo Lerã, que dá um Não, Rodrigo, mas eu não conheço, eu nunca te vi. Mas só tem um que eu conheço. O senhor lembra que eu dei um quadro pro senhor, que tá o senhor, a esposa do senhor e 3 crianças, um desenho, um quadro? O quadro eu tenho aí. Não, tá... Tem bem, tá faltando vela. Aí tem que ter 93 velas. Pode descer um pouquinho, um degrau? Tá bom? 93 velas. Vocês não tiveram... Vocês não tiveram condição nem de acender as velas, porque não tem nem 93. Tem, mas eu só quero dizer o seguinte. Hoje é o dia do meu aniversário. É claro que eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta de minha casa. Eu só posso dizer que a felicidade que eu estou sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que cada um, que a cada aniversário de cada um de vocês recebam as mesmas homenagens e os mesmos cumprimentos que eu estou recebendo. Saúde a todos, que Deus ilumine a vida de todos vocês. Tem mais! Tem mais! E que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos. Aê!
trazendo para a política, eu não sei se vocês se lembram, mas o Silvio Santos foi candidato à presidência da República. Na hora H, na reta final, com o pedido do então candidato Fernando Collor de Mello, que acabou virando presidente da República, a candidatura do Silvio Santos foi suspensa. Foi um debate enorme na Justiça Eleitoral. Mas sabem quem defendia que a candidatura do Silvio Santos fosse mantida? O Enéas. Verdade, recordar é viver. Vamos voltar aqui a 1989. A lei eleitoral permite a entrada de um candidato até o último instante. O que eles não previram foi que um estranho entrasse no jogo. Se o senhor Silvio Santos está dentro da lei, ele está certo. Errados são esses congressistas imbecis. O feitiço virou contra o feiticeiro. Meu nome é Enéas. E o que o Silvio Santos, candidato à presidência da República, propunha como sua plataforma? Você já deve ter visto esses vídeos que tem dele em cima do carro, passeando ali entre a multidão, fazendo uma espécie de carreata, dele cantando o 26, que é o número dele, mas qual que era a plataforma de Silvio Santos para a presidência da República? Recordar e viver, vamos a 1989, quando ele mesmo explicava ao povo brasileiro, tentando atrair os eleitores, qual seria o seu programa de governo. Meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. E vocês sabem que, desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Eu sempre disse a vocês que não se admite, num país como o nosso, termos gente passando fome. Não se admite, num país como o nosso, termos pessoas que ficam aflitas, desesperadas, diante de uma doença. Precisam de hospital, precisam de remédios, precisam de médicos e não têm. Pessoas que moram debaixo de ponte porque não têm onde morar. E não se admite também que os nossos filhos, que as nossas crianças não tenham colégios, não tenham escolas. Então, os meus 4 pontos principais. Alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. E temos também 2 pontos que hoje devem ser imediatamente atacados. A inflação. Devemos também fazer com que o nosso trabalhador, com que a pessoa que trabalha, tenha um salário mínimo condigno. Estes são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos forem, não importa, mas terão que ser homens que pensem como eu. Eu pretendo agir, primeiro, com sensatez. Segundo, com justiça. Terceiro, com honestidade. E estes homens, as melhores capacidades deste país, poderão se unir a mim, para que juntos possamos fazer deste país um país mais próspero e deste povo um povo que tenha melhores condições de vida. Bom, o país homenageou Silvio Santos. Toda a concorrência homenageou. Futebol, Cristo Redentor, rodeio em Barretos, espetáculos pelo país inteiro, homenagens de todo tipo. E é claro que os presidentes, ex-presidentes querem falar. Jair Bolsonaro se manifestou por meio do Twitter. Hoje nos deixa Silvio Santos um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos,
bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda. Jair Bolsonaro. O que o Silvio Santos achava do Bolsonaro? Teve um Teleton em que ele falou. Ele queria que a gente tivesse 8 anos de Bolsonaro seguidos por 8 anos de Sérgio Moro no poder. Vamos ver. Eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois passando por Moro ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço votos, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, quais as suas ordens? Só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande por parte da sociedade pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, e a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né, respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento que seja de R$5, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns. E obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. O homem realmente que nos deu esperança de podermos viver num país, se não for sem corrupção, com menos corrupção. Um país também onde nós possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. Silvio Santos também elogiou Jair Bolsonaro publicamente numa outra ocasião. Quando ele completou 90 anos de idade, houve uma homenagem feita pelos Correios aqui do Brasil a Silvio Santos, que é o selo comemorativo com o rosto do comunicador. E esse encontro foi transmitido publicamente. Vamos ver. Te agradeço, sinceramente, você me trazer essa recordação, e só espero que você não mude nada, continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada, o povo gosta de você como você é, não sei como, é um jeito, é igual a mim, precisa falar, Silvio Santos tem carisma, o que é carisma? Não sei, não aprende na escola, é carisma, é inexplicável, como você. O pessoal gosta de Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Silvio Santos, exatamente, nós sentimos honrados e punhais de selo, que afinal de contas o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender. É uma realidade, está no sangue, está na tua simpatia, no teu sorriso característico, e assim sendo, nada como em vida imortalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mas sinceramente eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão, porque eu simpatizo com você, agora porque eu não sei. Porque eu não sei. Bom, mas e o Lula? Se o Bolsonaro fala bem, se ele fala bem do Bolsonaro, o Lula fala mal, certo? Não, errado. O Lula decretou um luto oficial de 3 dias no Brasil pela morte do Silvio Santos e disse que o Silvio Santos é daquele tipo de personalidade que não tem como morrer. Ele permanece sempre vivo. Olha, naquele momento que o Silvio Santos era candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele num avião de São Paulo para Brasília e eu tentei convencer, sabe, da não importância dele participar do processo eleitoral.
E por que eu dizia isso? Eu dizia isso porque era um homem, inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. O melhor homem de televisão, sabe, depois do Chacrinha e ele junto, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles. Ou seja, e quem tem a minha idade, viveu pelo menos metade dela vendo o Silvio Santos. Eu estava dizendo para a Janja que eu ouvi o Silvio Santos quando ele estava num programa de rádio com o Manuel de Nóbrega, que o programa era o Peru que Fala. Foi a primeira coisa. Depois da TV Paulista, sabe? E depois, eram horas no domingo, horas. E a gente assistia o Silvio Santos e depois, na segunda-feira e na terça, a gente discutia, sabe, os blocos do programa do Silvio Santos. Tinha um muito famoso que era Casamento na TV, Namoro na TV, Qual é a Música, ou seja, disputa entre cidades. Portanto, o Silvio Santos ele tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos. Eu acho que tem pessoas que não morrem. Tem pessoas que não morrem. O Silvio Santos, eu penso que ele não morreu, ele foi fazer uma viagem. Como eu acredito na existência de um outro, sabe, mundo melhor e mais justo, eu acho que o Silvio Santos deve estar direcionado para esse novo mundo. Eu estou imaginando que ele está viajando, que ele não morreu. E assim, as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente gosta, não morrem, porque elas ficam no pensamento da gente. Ou seja, a gente lembra da coisa que aconteceu, e eu tenho boas e belas lembranças do Silvio Santos da televisão. Eu posso contar uma coisa para vocês da seriedade do Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no Banco, sabe, Pan-Americano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente da República. Ele estava com medo de ser preso. Eu dizia, Silvio, primeiro não há por que te prender. Nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia, inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar ao seu patrimônio, ele deu. Eu achava mais interessante porque ele ia no programa dele, ele contava a história no programa dele. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso, e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava, eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Aqui vocês peguem bem essa fala do Lula sobre o posicionamento do Silvio Santos com relação ao governo. Ele não falava mal de governo. Não se indispunha. Quando houve a troca do governo Bolsonaro para o governo Lula, muita gente falou, agora ele está se reaproximando do Lula. O Lula já sabia, já esperava, já conheceu o Silvio Santos de outros carnavais, ia ao show de calouros quando ele era candidato lá em 1989 e sabia que o Silvio Santos tem uma posição de estar sempre alinhado com o governo. Ele não dá pedrada no governo da vez. E aqui, ó, mostrando para vocês as fotos do Lula com o Silvio Santos, fotos em que ele também está muito sorridente, muito amistoso. Mas a esquerda acho que não entendeu nem o recado do Lula, nem a posição do Silvio Santos, e fez um festival de, enfim, vocês classifiquem nas redes sociais. Essa aqui é a charge do Aroeira para o Brasil 247, uma charge que foi repostada aí pelo jornalista Ricardo Noblat, que mostra o Silvio Santos descendo direto ao inferno. E aí, como isso foi muito mal recebido nas redes, eles apagaram. Aqui, olha, um perfil da Ação Antifascista São Paulo. Silvio Santos morreu, verme burguês parasita, queremos que ele se... Não devemos prestar luto a nenhum burguês. Aqui, olha, foi tarde, na minha opinião, um dos maiores beneficiados pela proximidade com o regime da ditadura militar no Brasil. Esse papo de contribuição para a cultura do país não cola, pois a única coisa que este fez foi enriquecer às custas de outros.
que esteja ao lado de Delfim Neto sentando no colo do capeta. Aí, gente reclamando, eu adoro essa página até me deparar com essa postagem elogiando Silvio Santos. Espero que seja tudo uma grande tiração de sarro e que vocês abominam esse cara tanto quanto eu, já vai tarde. Reclamando de uma página de esquerda que estava fazendo homenagem. É meio estranho ver essa página fazendo homenagem depois dele ter colocado um Brasil Ame ou Deixe no SBT, depois de ter assediado mulheres no programa dele. Mas, com certeza, é um momento que todos sabíamos que ia chegar e que teria uma baita repercussão. Como disse a Mana na postagem acima, que papai do chão o receba de braços abertos. Quando o movimento travesti passou a chorar morte de milionário que as tratava como aberrações no palco. Que lamentável isso. Que vergonhoso isso. Respondi um story da morte de Silvio Santos falando que foi uma bênção a morte desse velho caquético e recebi um fecho. Enfim, este tipo de manifestação foi feita aí por pessoas que se dizem progressistas ou de esquerda. E aí, o que é que você acha disso tudo, hein? Calma, que antes de você achar, antes de eu achar, nós vamos para as narrativas. Olha, que não me venham com essa de contribuição popular de Silvio Santos. Era um judeu, branco, colonialista, integrante do patriarcado, que estava o tempo todo ganhando dinheiro de uma forma capitalista em cima do povo, tratando mulheres trans como se fossem bichos de zoológico no programa dele, para quê? Para ganhar dinheiro. Uma pessoa que fazia aquele Semana do Presidente durante a ditadura militar, mostrando tudo de bom que o ditador fazia pelo Brasil enquanto pessoas eram torturadas no DOPS. É um homem que se vendeu, uma pessoa vendida. Nós sabemos para onde ele vai. É claro que os bolsoloides vão ficar aí, porque Silvio Santos, porque isso, porque aquilo, os puxa-sacos também. Mas nós, que somos da verdadeira esquerda, sabemos quem foi o seu Silvio Santos. Que eles estão fazendo essa baixaria, porque esquerda é sinônimo de baixaria. Bem quando o Brasil inteiro está de luto pelo Silvio Santos, vão lá eles querer enxovalhar a memória do maior ídolo do país. Por quê? Porque ele preferiu o Bolsonaro. Eles não engolem. O povo também prefere o Bolsonaro. Eles não engolem de jeito nenhum. E para os esquerdoloides, para os esquerdopatas, sucesso é uma espécie de ofensa pessoal. Eles ficam o dia inteiro procurando quem xingar e foram xingar uma das pessoas mais queridas do Brasil. Esse esgoto desse Brasil 247, até charge teve que tirar do ar porque fez charge falando mal do Silvio Santos. Tá aí a esquerda mostrando a cara dela. Faz o L agora, isentão. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que essas reações à morte do Silvio Santos servem muito bem para você ficar de olho e separar quem faz militância política de quem é um caso patológico de inveja, maldade e amargura e finge que está fazendo política. Tem muito disso por aí. Tem a direita, tem a esquerda. A inveja é o mal do século e ela é democrática, está em todos os espectros políticos. A gente viu uma parte da esquerda reagindo à morte do Silvio Santos de uma forma baixa. Vai pro inferno e falando palavrão, e burguês safado, e isso e aquilo. A pessoa tem o direito de pensar isso? Claro que tem. Tem o direito de falar isso? Também tem.
Ocorre que, quando a pessoa fala isso, no momento em que não só a família, mas o país está de luto por um ídolo nacional, por um símbolo nacional, essa pessoa está fazendo uma escolha. Ela quer aparecer de uma determinada forma. Como é a forma que essa pessoa quer aparecer? Ela quer, enquanto está todo mundo vivendo um luto, tentando lembrar de boas memórias, de boas histórias do falecido, ser lembrada como aquela dissonante, aquela que vem trazer à tona, no momento de um falecimento, aspectos da personalidade daquele ídolo que o fulaninho não gostava. A pessoa não é obrigada a gostar do Silvio Santos. Aqui, como minha opinião, eu acho estranhíssimo quem não gosta, mas beleza, acho estranho. É um ídolo nacional, maior comunicador que o Brasil já teve, uma história de vida maravilhosa, uma coisa inspiradora, e ainda essa questão espiritual, né, no fim da vida. Inclusive, durante a vida dele, falou muito sobre Yom Kippur, sobre judaísmo, sobre perdão. Eu acho estranhíssimo a pessoa não gostar do Silvio Santos, mas enfim, pode não gostar. Quando você não gosta de um ídolo que morre, sei lá, quando você não gosta do parente do seu amigo que acabou de falecer, você pode guardar para você também ou você é obrigado a sair falando? Você pode simplesmente não falar nada. Vamos dizer, a pessoa achava, não, eu acho que o Silvio Santos colaborou com ditadura, com isso, com aquilo, não me desce. Ou eu não gosto das práticas empresariais, ou eu não gosto do jeito dele, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pode simplesmente calar. Finge que não viu. É ou não é? Não é obrigado a gostar. Agora, a pessoa que escolhe, num momento desse, fazer uma manifestação dessa, é para você abrir o olho, porque não estamos mais falando de política, não estamos mais falando de posicionamento político, estamos falando de pessoas problemáticas, com problemas de caráter, com problemas emocionais e às vezes também muito arrogantes. Existe em parte da esquerda uma mistura de arrogância com ignorância e com rejeição a tudo que vem do povo. O povo não pode ser povo, o povo tem que ser aquela coisa do esquenta. O que o milionário, o que a dinastia milionária classifica como pobre certo. Aquela questão do pobrismo, da romantização da pobreza que se cria. O Silvio Santos sempre foi povo. É uma TV que ele criou para o povo, com a cara do povo e defendendo avanços do jeito do povo. Primeira plateia exclusivamente feminina. Colocava travestis e trans no palco e defendia que tivessem ali o seu ganha-pão, o seu espaço. Isso não é o jeito que esses progressistas gostam que as coisas sejam. Não estou falando de todos os progressistas, estou falando do povo do Todes. Não é o jeito que o povo do Todes gosta que as coisas sejam, porque eles querem tutelar as pessoas. Então, tudo que tem a cara do povo, eles torcem o nariz. Tem esses dois componentes. O não gostar de povo e o desvio de caráter, que faz a pessoa achar sensato, normal, quando tem um país inteiro chorando a partida de um ídolo, ela ir lá falar mal dessa pessoa, ou fazer avaliações, isso e aquilo. Ao fim e ao cabo, isso fala mais sobre quem fez a avaliação ou xingamento contra o Silvio Santos do que sobre o Silvio Santos. Não vai mudar nada o que as pessoas pensam do Silvio Santos, essa pessoa aí que está xingando bem enquanto o país está de luto. Mas fala muito sobre quem está xingando. Eu aconselho abrir o olho com esse tipo de pessoa. Porque se não tem vergonha nenhuma de mostrar a própria podridão da alma num momento em que está todo o país consternado, você avalia o que vai fazer com você na hora que ninguém estiver olhando.
Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça, quinta-feira, dia 22, é o nosso especial de 1 ano do Narrativas Antagonista. Estamos aqui preparando uma surpresa para vocês. Grande beijo. Não esquece, Corrente Espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Até amanhã, 5 da tarde.